Vamos lá então. 19h30, ok? Inicia a aula de Psicologia da Educação Especial com o conteúdo de empirismo e racionalismo, ok? Um se contrapõe com o outro. Então, o que que a gente vê primeiro? A gente vê a teoria do racionalismo, ok? Racionalismo, racionalismo é a teoria do conhecimento que acredita que a única forma da gente ter conhecimento a respeito de alguma coisa é levando em consideração sempre a nossa razão, né? O intelecto humano ele já vem preparado para conhecer as coisas. O racionalismo vem do idioma latim, que quer dizer racionalis. Logo, privilegia o pensamento racional para adquirir o conhecimento em relação às coisas. Fala da questão do inatismo, né? É inato, o conhecimento humano está já pré-estruturado para ser desenvolvido. O Platão defendia, sobretudo, essa questão. Eu acho que foi na primeira aula de psicologia que eu falei para vocês que existe um quadro que é a Academia Platônica, aonde no centro desse quadro estão os dois personagens mais importantes, que é o Platão e o outro é o Aristóteles. O Platão, se você olhar lá na imagem, eu acho que eu tenho aqui, eu mostro para vocês, ele está apontando para cima. E por que ele aponta para cima? Por causa do mundo das ideias, né? O mundo das ideias perfeitas, em que tudo aqui na Terra é cópia. Então, nada aqui é real, as coisas são só uma cópia das ideias perfeitas que estão num outro plano que não pertence a gente, reis humanos. Então, o racionalismo ele aponta sempre essa questão do inatismo, né? É inato que o homem seja inteligente e por aí vai. Não existe um outro meio de eu conhecer as coisas a não ser por meio da razão. No século XVI vai surgir um matemático, René Descartes, que vai falar das abstrações. Eu preciso confiar mais nas minhas abstrações racionais do que nos meus sentidos. Todos os meus sentidos me levam a cometer equívocos, me levam a ter enganos. Tem um texto dele que é a Meditação que ele fala da questão da vela, né? Como que eu sei da verdade da vela? Porque se eu acendo ela, ela se derrete e ela se expande. Então, qual que é o corpo da vela, dessa cera? Ela é cilíndrica ou ela é uma coisa que se derrete e se expande e fica maior? Então, os meus sentidos me levam a cometer equívocos em relação ao conhecimento. Não acredito nos sentidos, ok? Século XVI, segundo René Descartes, era filósofo, matemático, francês. Nossos sentidos nos levam a cometer, o que eu vou aumentar ali? Nos levam a cometer enganos. E a única forma de se ter conhecimento é através da abstração, do pensamento lógico e do pensamento matemático. Defendia que o conhecimento racional é inato ao ser humano, já nasce com a gente. Tudo que a gente vai aprender já está pré-estipulado ali na mente da gente. A gente não vai sofrer tanto para aprender. Esses elementos são designados por Descartes como res cogitas, como coisa pensante, e res extensa, coisa extensa. Nessa concepção, a alma ou a mente é uma coisa pensante que já vem pronta e atribuído maior do ser humano do que o seu corpo, do que a minha mente ela é bem maior do que o meu corpo, né? O meu poder de abstração é pouco perto do meu corpo e no meu corpo eu não posso confiar, porque eu não posso confiar nos sentidos, né? O meu sentido de visão me leva a me enganar, o meu sentido de audição, eu pensei que eu escutei alguma coisa, mas eu não escutei direito. Então, o sentido do olfato, todos os sentidos, enfim, nos levam a cometer equívocos, não são confiáveis. O corpo depende da alma para viver, do mesmo modo que a alma depende do corpo para habitar esse mundo. O conhecimento deve ser claro e distinto. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre alguma coisa, esse conhecimento não está certo. Tudo aquilo que gera dúvida
deve ser afastado do âmbito do conhecimento verdadeiro. Por isso a questão, ele fala também da questão do sonho, né? Às vezes eu estou sonhando e eu acordo cansado, porque eu sonhei que eu estava correndo. Mas então a minha mente, que é bem mais importante, é bem mais potente, me levou a cometer um equívoco. E eu chego a acordar com o físico cansado, porque sonhei que estava correndo de alguma coisa. Racionalismo, além de estar assentado nas ideias inatas, toma por base a ideia que o conhecimento fornecido por outras fontes, que não a razão, pode ser enganoso. Então, o tempo inteiro ele fica, né, martelando nessa questão. Não confie nos sentidos, confie na tua abstração de análise, né, uma abstração matemática em relação às coisas, para que você tenha um conhecimento verdadeiro sobre as questões. O empirismo, beleza? Lá no quadro da academia, quando a gente olha, Academia Platônica é o nome do quadro, o Platão está apontando para cima, para o mundo das ideias, e o Aristóteles está do lado dele com a mão para baixo, com a mão em direção às coisas, né? Então o Aristóteles vai defender, vai se contrapor ao Platão, falando que não, a gente precisa dos sentidos para que a gente tenha um conhecimento das coisas. A gente precisa experimentar as coisas para ter um conhecimento, né? Pode ser que esse conhecimento vá ficando mais aprimorado depois, mas inicialmente eu necessito das experiências para ter conhecimento. O empirismo é a teoria do conhecimento que vai se contrapor ao racionalismo de Platão e de René Descartes. Aristóteles, empirismo vem do idioma grego, quer dizer empíria, que significa experiência. Uma frase famosa do Aristóteles, uma de tantas, né? Que ele fala assim, não há nada no meu intelecto que antes não estivesse nos meus sentidos. Então, primeiro eu tenho que sentir as coisas. Depois eu coloco lá no meu intelecto, no meu conhecimento, a questão do que é aquela coisa que eu experimentei, né? Por exemplo, quando falam para você que existe um lápis azul e um lápis preto, e aí você faz uma associação de cores, o que é azul e do que é preto. Né? À noite, quando não tem lua cheia, é uma noite bem escura, é uma noite preta. E quando você olha para o céu, né, de dia, você relaciona a cor do lápis, que é azul, com o céu, que é azul também. E assim por diante você vai aprimorando o conceito que você tem da cor azul e da cor preta. Só um pouquinho, deixa eu voltar ali no outro, que tem uma frasezinha ali importante. Aqui então, né? Experimenta e conhece. Experimenta as coisas, né? Em Libras, experimenta aqui, ó. Experimenta para você poder conhecer as coisas. Senão você tem um conhecimento. Dá para se dar um exemplo assim, eu tenho um conhecimento teórico a respeito das coisas, mas eu não consigo colocar na prática. Por isso que o magistério é muito bom, porque a gente vai lá na faculdade, a gente tem um conhecimento muito teórico, mas no curso do magistério, a gente aprende, né? Aprende a colocar na prática as coisas, aprende a plano de aula, aprende a essa didática de dentro da sala de aula te dá bem mais no magistério do que na faculdade e na graduação de pedagogia, por exemplo, ou nas outras graduações de licenciatura. Por isso que o nosso magistério é tão bom. Vamos lá. O próximo teórico que a gente vai defender é o John Locke. John Locke do século XVII, ok? John Locke é muito importante também na questão do iluminismo, na questão da teoria do conhecimento. O John Locke vai fazer a teoria de que nós somos uma folha em branco ou uma tábua rasa, né? A gente nasce ali sem impressão nenhuma. A gente nasce com alguma coisa inata, sim, a questão da sucção do bebê, né? Não ensina o bebê a mamar, ele já nasce com isso é inato dele. Agora, as demais coisas, elas são impressões que vão sendo
colocada na personalidade e no conhecimento das crianças. Por isso que é tão importante, né, o meio que a criança pertence para que ela seja um adolescente e depois um adulto com boas referências, né? Por isso que tem que cuidar muito na questão da influência da criança. Segundo o John Locke, né, todas as impressões que a gente tem vão fazer parte da nossa personalidade mais tarde. Então o John Locke ele é defensor do empirismo, vai propor a teoria da tábua rasa em relação ao conhecimento humano. Ou seja, precisamos dos sentidos, sim, para depois ter o conhecimento. Primeiro eu provo algo e depois eu construo um conhecimento mais complexo partindo dessa primeira experiência que eu tive com algo, né? Não conhecia, por exemplo, uma pilha, né? Eu não tinha conhecimento da pilha. Aí me apresentam a coisa pilha. Depois me apresentam que ela tem dois polos, um positivo e um negativo. Depois eu vou ficar sabendo que tem várias marcas de pilha, vários tamanhos de pilha. Então eu vou aprimorando esse meu conhecimento, vai ficando bem mais extenso. Ei, já vão pensando, a gente usa muito isso em educação especial. Muito, muito. Tanto de um como do outro. Aqui, o próximo empirista que a gente vai ver é o David Hume, desculpa. É representante do pensamento empirista, foi filósofo, historiador, ensaísta, diplomata escocês, é um dos mais importantes filósofos modernos do iluminismo. Propôs, né, várias ideias. A gente estudou isso, acho que em políticas da educação no magistério, se eu não me engano. Aí, então o que ele faz? Ele pretende aplicar um método de raciocínio experimental, de experiência, para entender melhor a natureza humana. Usar um método científico que era usado basicamente para entender os objetos, primeiramente, para depois interpretar também as pessoas, criando assim uma ciência do homem, uma ciência de como o homem consegue conhecer as coisas, ok? Que é através da experiência. A importância de se experimentar as coisas. Então, as ideias simples que temos através das sensações, podem se relacionar e se transformar em ideias complexas, através da memória, através da imaginação. Mas as ideias simples se associam em ideias complexas, principalmente através da semelhança. Lembra que eu falei da questão da pilha, né? Aí eu faço uma associação, tem uma pilha que é pequena, tem uma pilha que é maior, tem uma pilha de uma marca, outra pilha de outra. Aquela pilha dura mais que a outra. Eu vou fazendo essa inter-relação entre ideias que eram ideias simples e elas vão tornando-se ideias mais complexas. E a semelhança da proximidade no espaço e no tempo e da relação entre causa e efeito, né? Eu vou fazendo toda essa inter-relação e isso vai se tornando um conhecimento bem mais complexo e bem mais elaborado, mas inicialmente eu tive que experimentar algo, tive que fazer uma relação com a experiência, ok? Ali, então depois vai surgir o Immanuel Kant, ok? Ali, que era filósofo prussiano, alemão, né? Amplamente considerado como o principal filósofo da era moderna. O que o Kant vai fazer? Ele vai terminar com essa contraposição e vai juntar as coisas, vai falar, não, nenhum precisa estar tão certo e o outro está tão errado, nenhum outro está tão errado e o outro tão certo. Dá para se associar as duas coisas junto. O Kant vai ajustar as duas correntes da teoria do conhecimento e vai falar o seguinte, que o conhecimento ele começa pelos nossos sentidos e termina na nossa razão. Meu Deus, é o que eu falei ali, da pilha, né? A pilha, eu conheci uma pilha, eu não sabia o que era a pilha.
Aí eu descobri que a pilha tem dois polos, um positivo e um negativo. Depois eu descobri que tem vários tipos de pilha, vários tamanhos de pilha. Então a minha primeira experiência, ela foi sensível, sensível aos meus olhos, ao tato. Eu peguei a pilha, experimentei, né, ela para saber do que se trata, e depois eu terminei o conhecimento de pilha na minha razão, numa adequação de conhecimento sobre a questão da pilha, ok? Beleza, então vamos para a parte mais interessante agora, que é a nossa parte de educação espiritual. Voltar lá no Platão. Aí, olha só o Platão. O racionalismo, então, é a teoria do conhecimento, que acredita que a única forma de conhecer é algo é pela faculdade da razão, do racionalismo. Privilegia o pensamento racional para adquirir conhecimento em relação das coisas, ok? Quantas vezes a gente viu o Asperger lá, o autista, né? Que já vem de casa alfabetizado. Ele já vem de casa falando inglês, às vezes. O ano passado, no AEE, da escola que eu trabalhava, eu tive um aluno que chegou no primeiro aninho e já estava alfabetizado em inglês. Sabia contar em inglês, sabia fazer os cumprimentos básicos, né? Todos em inglês. E aí, se você não soubesse, ele não interagia com você, né? Chegava, perguntava, Hi, how are you? E por aí ia. E se você não interagisse em inglês, ele se fechava. Mas da onde que ele aprendeu isso? Então eu tenho que abrir mão, né? E pensar um pouquinho que o Platão também ter essa. Poderia ser verdade a questão do racionalismo. Olha, quando realizamos mediações com alunos Asperger, podemos ter uma experiência com o pensamento racionalista. Então eu estou tendo uma experiência empírica com o pensamento racionalista do autista que faz conta sem armar a conta e ele te dá o resultado certinho, com o autista que é alfabetizado, né, em outra língua ou até mesmo no português, com o autista que tem o ouvido absoluto, ele escuta a música e ele já vai tocar com as notas certinhas. Então eu estou tendo uma experiência empirista do pensamento racionalista do Platão. Eles aprendem a falar antes, né? Geralmente eles se autoalfabetizam, têm uma facilidade enorme na alfabetização, fazem cálculos sem armar as contas, parece que já vem com esse conhecimento inato. Então você passa a ter uma experiência, né, com a teoria do conhecimento teorizada pelo Platão. E aqui, quando criamos adaptações para os alunos com déficit intelectual, com ADI, né? A gente precisa de coisas concretas para que eles consigam absorver o conhecimento, adaptar aquele conhecimento, né, na cabecinha deles. Logo, estamos promovendo experiências na construção do conhecimento. Estamos sendo empiristas, né? Estamos dentro da teoria do empirismo para demonstrar isso no concreto, para que ele consiga aprender. E aprende bem mais fácil mesmo. Em matemática, né, a gente utiliza o material dourado, que é aquelas pecinhas que a gente faz para fazer conta. Aquilo lá é um instrumento que você leva a matemática a uma prática empírica, ok? Hoje eu fiz o joguinho do Homem-Aranha ali, e eu fiz bem pensando nessa questão do empirismo. Eu coloquei as vogais, coloquei as letrinhas ali para ele jogar, para ele ter uma experiência prática com a montagem daquelas letras, né? Com as 5 vogais ali do alfabeto. Então, eu estava promovendo para ele, porque o laudo dele é de déficit intelectual, leve, mas né? Para que ele consiga, na prática, estar se iniciando a alfabetização que a gente vem tentando faz tempo. Ok? Então, ó, falei durante 20 minutos, são 19h50.
Vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui com vocês já, só para... Ali, boa noite. Professor, envie para nós os slides sobre racionalismo e empirismo. Envie. Já enviei, gente. Eu vou enviar de novo. Esse não é o slider, tá? É a apresentação do Prezi. Ele salva em PDF daí. Ok? Mas eu mando sim. Vamos ver mais pergunta ali. Não tem mais pergunta. Pessoal, ficou claro então esse conteúdo? E saiu. Tá aparecendo no que eu tô mexendo ali, né? Mande um joinha ali. Quem que tá assistindo, assistiram a aula ali, ó. Não foram muitos alunos, tá? Vai ficar gravado ali, tudo bem. Tá aparecendo onde eu tô mexendo, a Carol tá falando que tá vendo. Tá aparecendo, beleza, pessoal? Então tá, então eu vou mandar a atividade desse conteúdo de... Eu vou mandar a atividade desse conteúdo de psicologia para vocês fazerem. Vou tentar mandar no... A Secretaria de Educação pede que a gente mande no Google, tá? Eu vou mandando aos pouquinhos, eu vou mandando no grupo lá do WhatsApp e aos pouquinhos vocês têm que aprender a lidar lá no Google, beleza? Estão aparecendo ainda, beleza? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai, eu vou marcar a aula para amanhã, ok? E vou mandar para vocês o convitezinho, que é um código, para vocês entrarem na reunião na videoconferência. Então, como que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, no Google Agenda, ok? Olha aqui, ó. Então, amanhã não, amanhã a gente não tem a aula no horário, né? Na quarta-feira, dia 15, ok? Que horário que é a nossa aula, dia 15? Vamos lá ver. As... Curtiram? Voltar lá. Dia 15, às 7h30, ok? Ó, então eu faço aqui, ó. Título da reunião, vou colocar aqui, ó, aula. Turma 4.2, ok? Aula turma 4.2. Vou salvar, vou fazer lembrete. Vai lembrar vocês às 5 horas. Às 5h15 aqui, ó. Vai começar a lembrar vocês, ok? Aí vou salvar. Então depois eu vou mandar o convite. Por exemplo, aqui, ó. Tudo concluído. Aí, ó. Então aqui eu vou enviar lá na turma de vocês e vai um código para vocês. Eu procurar aqui, ó.
um pouquinho que já abre daí. Tem que estar no Prof. Márcio. Editar evento. Aí vai abrir aqui, ó. E eu vou colocar aqui, ó, a turma do Balduino Cardoso, ok? E automaticamente ele já vai lá para vocês. Vou colocar ali, ó, azulzinho. Estão acompanhando, gente? Como que tá? E aí ele vai abrir nesse site aqui, ó, que é o Google Maps, beleza? Quem não tem, tem que ter esse aplicativo aqui no celular, ó. MEET, Google Maps. E aí você pode participar da reunião. Clicar aqui, ó. Não tem uma reunião, porque o código não está aparecendo aqui. Você vai receber o código, você cola aqui e clica em continuar. Já entra na reunião automaticamente. Ok? Só ver lá se eu consigo mostrar para vocês o código da reunião. Seria link. Não. Ah, convidados. Aqui, ó, Classroom, Balduino Cardoso, tá? E aí vou clicar em salvar. Eu não sei o que tem escrito. Em salvar só para uma coisa. Enviar e-mail para os convidados. Aham. Aí, ó. Já vai o e-mail lá no Classroom ou qualquer coisa, vou dar uma olhadinha e eu mando também o código no grupo do WhatsApp. Ok? Conseguiram entender, pessoal? Como que faz? Deem um joinha lá na live. Google, o que, prof? Ó, vou voltar lá de novo. É o Google Match, aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá passando o cursor ali em cima, ó. MEET. Tem lá na loja de para baixar os aplicativos, você baixa esse aplicativo que é do Google. Tem que estar com uma conta do Google ou a conta que o governo criou para vocês usarem lá no Google institucional, né? Tem que ser um Gmail, se eu não me engano. Entendeu, Fabiola? Quem mais lá? Precisa entrar nesse aplicativo, tem que entrar no aplicativo. Como que eu entro no Note pelo Classroom? Tá, beleza? A Carol lá, ó. Carol, aqui ó, eu vou entrar então aqui no Google Drive, tá? Esse é o Google Drive da instituição, onde tem todas as coisas. Tá vendo esse quadradinho que tem aqui, ó, nessa pontinha? Que tem esses pontinhos ali? Quando você clica em cima, ele abre uma barra de aplicativos. Você vem aqui embaixo, ó, aqui embaixo, lá no último, lá embaixinho, ó, Classroom, tem um quadro, beleza? Você vai entrar no quadradinho, entrei no quadradinho. E ele vai abrir esse negócio aqui, ó, que vai aparecer as turmas. Por exemplo, as minhas turmas, né? Que eu tenho é o Germano,
que é o oitavo e o primeiro ano do médio, e eu tenho o Balduino. Só que saiu do meu ali, entrou no outro. Calma aí que eu já troco. É que eu tenho dois. Entrei no institucional, Classroom, que é sala de aula, né, em português. Aí, ó. Então aqui aparecem as minhas turmas, do Germano, primeiro ano do médio, do Germano, o oitavo, 2, e aqui eu tenho do Balduino, ok? E aqui tem Balduino, quantos alunos? 21 alunos. E aqui tem todos os conteúdos que os profs mandam. Beleza? Aqui está as atividades. Quando você clica aqui, por exemplo, no da prof. Priscila, aparece as coisas que ela mandou. Clicar no da Milene Andréia ali, as coisas da Andréia. Ok? Deu boa, Carol? Veridiano aparece como Hangouts. É isso? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Entendi, prof. É isso aí, Veridiana. Bem isso. Beleza, pessoal? Entenderam? Então, assim, ó, ainda hoje a gente teve uma reunião no período da manhã e o que ficou estipulado, né? Da gente não faz mal fazer essa aula pelo YouTube, pelo live do Facebook, mas para ser mais formal, para ser mais indicativo, que a gente busque tá indicando o caminho para vocês entrarem pela sala do Google, tá? Que é mais oficial, né? É o que o governo quer que vocês aprendam também a estar lidando com essa ferramenta que é show de bola, gente. Depois que aprende a lidar com as ferramentas do Google, é uma mão na roda, ok? São 22, ó, já me passei no horário de volta. Mas são 3 aulas comigo, beleza? Todo mundo entendeu, gente, como que faz? Se alguém tem alguma dúvida, pergunta ali que eu vou respondendo. Ok, baixei lá. Baixou já? Isso. Fabiola, aproveita e tenta baixar no teu celular para ver se dá certo. Pessoalzinho também. Deixa eu ver aqui se eu acho algum negócio aqui que aparece, quer ver? Ó? Gratuito. Se aparece as imagens aqui. Então se aparece esse sinalzinho lá, ó, gente. Ali, ó. Hangouts Met da Google. Ok? Esse sinalzinho aqui, ó. Você clica e faz o download dele e você vai clicar nele. Se você não tiver o códigozinho da reunião, ele não vai entrar, né? Porque não tem uma reunião acontecendo. Mas aí eu mando para vocês o código. No celular vai aparecer assim, ó. O celular vai aparecer assim. Você clica nele e coloca o código que eu vou te mandar, que é da nossa audioconferência. Audioaula, videoaula, né? Videoconferência. Ok? Ficou claro, pessoal? Sobre o conteúdo, então a gente vai fazer uma experiência empirista com o Google, com os instrumentos da Google, entende? Para depois a gente ter um conhecimento racional quando a gente aprender a utilizar todas essas ferramentas do Google. Pergunta. Beleza? Então vou encerrar agora. São 20 horas e 5 minutos. Muito obrigado por quem assistiu. Se tiverem mais perguntas, podem postar a pergunta lá no canal do YouTube, ok? Que eu respondo dentro do possível. Gente, essa experiência da gente ficar em casa e estar aprendendo a utilizar toda essa tecnologia de uma maneira brusca, né? Vai fazer bem para todo mundo.
só vai fazer a gente evoluir, ok? Profissionalmente, digitalmente. Então, muito obrigado por quem assistiu, agradeço. Se cuidem, fiquem em casa. E vou encerrar porque vocês me conhecem, senão não paro de dar aula. Beleza? Muito obrigado. Boa noite. Até mais.